Começa agora o FPS Podcast. Olá, sejam bem-vindos ao FPS Podcast. O programa de hoje é uma dose de informação. Meu nome é Davi, eu sou estudante de medicina do 7º período. Sou Gabriel, sou estudante de medicina do 8º período e nós somos estudantes do projeto de extensão Uso Racional de Medicamentos. A formação é o melhor remédio. Eu sou Ítala Nóbrega, coordenadora do projeto de extensão Uso Racional de Medicamentos. A informação é o melhor remédio. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Anchieta de Brito, médico infectologista. Seja bem-vindo, Dr. Anchieta. Gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse podcast. É um prazer estar com vocês. O tema de hoje é um assunto muito relevante, para a nossa realidade aqui no Brasil, que é a dengue, certo? A gente sabe que existem muitas nuances aqui que a gente pode abordar em questão de diagnóstico, tratamento, principalmente da automedicação, que na realidade da gente é uma coisa bem comum e muitas pessoas enxergam isso como se fosse uma prática sem riscos adicionais. Mas a gente sabe que não é verdade. Isso é verdade, né? A automedicação ela é um risco e deve ser discutido e conversado nos meios, na sociedade, na comunidade, de um modo geral, para que as pessoas elas consigam se educar em relação ao uso racional de medicamentos, né? E a automedicação ela pode levar, inclusive, à morte de pessoas quando esse uso é feito de forma inadequada. Falando ainda sobre a dengue e a situação aqui no Brasil, o que se espera para esse ano relacionado à quantidade de casos, que a gente sabe, né, que sempre durante o ano tem uma temporada que tem um aumento desses casos, e o que é que o senhor poderia falar sobre isso? A gente está vendo um problema de saúde pública em relação à dengue, né? Tem atualmente mais de 5 milhões de casos de dengue, né, no Brasil. Algumas regiões, elas são esse número de casos são bem relevantes, tipo a região sul, sudeste, principalmente Minas Gerais, Distrito Federal. Temos a região norte, no Acre, no Amazonas. E isso é um grande problema de saúde pública, né? Deve ser cuidado, deve ser visto com bastante cautela e pelas autoridades sanitárias. E a gente acaba identificando, né, que dentro desse processo de automedicação, isso aí que a gente está trazendo também um dado epidemiológico, de como a dengue se expressa dentro de um país tão continental quanto o nosso Brasil. Mas, doutor Anchieta, como identificar, então, a partir de sinais de que a gente está com a possibilidade de um diagnóstico de dengue? Primeiro, sinais são sinais clínicos de febre, dores no corpo, mal-estar, prostração, dor articular. São sinais mais comuns da dengue tipo clássica, né? E aí tem alguns sintomas que também chamam a atenção para o risco de dengue hemorrágica, os sangramentos de gengivais e outras regiões do corpo que possam se expressar durante esse processo de adoecimento, né? Então, o diagnóstico da dengue em si, quando a gente suspeita que está em dengue, mas quando a gente pode confirmar que de fato se trata de um quadro de dengue, como seria feito? O diagnóstico ele é clínico inicialmente, né? E laboratorial, né? O diagnóstico clínico ele consiste nos achados clínicos, né? Na descrição que você faz a partir da anamnese sobre os sintomas, tipo febre, dores pelo corpo, artralgia, dor retroorbitária, são sintomas bem característicos, né? Mas a sorologia que vai diagnosticar o exame de laboratório que vai realmente diagnosticar se aquilo é dengue ou não, porque existem outras patologias, outras doenças, também arboviroses, que têm sintomas semelhantes, e a gente tem que estar atento a isso. E tem até a questão assim, da importância que a gente tem que dar nessa investigação, né? Até porque, às vezes, a gente tem um quadro que se assemelha a outras patologias, né? E a partir do momento em que eu não busco fazer um exame sorológico para ter a precisão do que realmente eu estou tendo como doença, como manifestação, até para dados, né, de intervenção da gestão. Então, a gente iniciou aqui a conversa dizendo da sazonalidade que acontece, da continentalidade, que é a manifestação pelo todo o nosso território brasileiro, mas, acima de tudo, pela necessidade de, às vezes, até estimular o indivíduo, né, o usuário, a realmente buscar uma identificação mais concreta, digamos assim. Não sei se o senhor vem acompanhando
as demandas, não é, que surgem. Assim, a questão do diagnóstico é importante, que é uma questão de saúde pública, né? A gente precisa notificar, precisa conhecer a realidade para poder a gente começar a planejar intervenções que possam ter resultados, né? Então, o diagnóstico sorológico, o diagnóstico por meio de pesquisa do antígeno, ele é importante, porque você tem um diagnóstico confirmatório, você tem uma noção da real dimensão do problema. Isso se faz importante. Existem inquéritos epidemiológicos que ajudam a fazer isso também, mas o dado sorológico ele é um dado que ele confirma o diagnóstico, e isso é importante quando a gente lida com doenças semelhantes, como a chikungunya, como a zika, né, e outras arboviroses que tem no Brasil, e que a gente precisa saber realmente quais as medidas que devem ser adotadas, né? Então, vamos supor que eu fosse algum do pessoal de casa e eu estivesse suspeitando que eu estou com dengue, e eu vou atrás de confirmar o diagnóstico. E a partir do momento que eu tenho essa confirmação, o que é que eu poderia fazer para utilizar como tratamento? O tratamento ele é a base de sintomáticos, né? Você procura um dado de saúde, né? A UBS de preferência, mais próximo à sua casa, e nos casos mais graves, procurando um dado de pronto atendimento. Mas geralmente a UBS, o médico da unidade de saúde da família, ele vai conseguir dar esse diagnóstico baseado nos dados clínicos e epidemiológicos, né? A questão da epidemiologia é um fator importante. A gente conhecer a epidemiologia, os casos próximos, se existem casos próximos à sua região, as condições em que o ambiente ambiental estão no momento, se existe água parada, se existe presença de mosquitos que são transmissores da dengue. Isso é importante a gente ter esse conhecimento. E baseado nesse quadro clínico, o médico vai avaliar a necessidade de iniciar, de prescrever ou não antitérmicos, analgésicos e hidratação para esse paciente. Em alguns casos, você, para classificar, precisa pedir exames laboratoriais que você consiga diagnosticar e estratificar quanto à gravidade desse paciente. Puxando até um gancho um pouco para a automedicação, doutor Anchieta. Então, o que é que a gente poderia estar alertando para a população de o que não fazer, como tratamento, né? Então, a gente sabe que a população do Brasil, mundial, expandindo um pouco, busca, né, através do vizinho, da fala de um colega, tratar algo e que não tem um arcabouço ali de um profissional médico prescritor. E aí, o senhor bem falou aí de como tratar, principalmente através de sintomas, não é? Uhum. E o que não utilizar? O que não utilizar é evitar anti-inflamatórios não hormonais, tipo AS e outros anti-inflamatórios, pelo risco de sangramento, né? É uma doença que ela pode evoluir com sangramentos e tem que ter esse cuidado, porque esses anti-inflamatórios interferem na coagulação, na cascata da coagulação. E aí deve ter esse cuidado para não estar se automedicando. Outra coisa também é o excesso de alguns analgésicos, tipo o paracetamol, que é o Tylenol. A dose tóxica do paracetamol é muito próxima da dose terapêutica. A gente tem que ter cuidado pelo risco de lesão hepática, inclusive com hepatite fulminante. Então, esse cuidado a gente tem que ter com relação a esses pacientes. O ideal, a dipirona é uma droga segura, você pode utilizar como analgésico para as dores e antipirético, né, para a febre. E em se tratando de dengue hemorrágica, existe uma discrepância aí na questão do tratamento? O tratamento, na verdade, é tratar os sintomas, né? A gente não tem um remédio específico para tratar a dengue, né? Nós temos o tratamento sintomático. Então, os sintomas que vão aparecendo, sangramento, se sangrar, precisar repor sangue, se repõe sangue, se precisar repor plasma, se repõe plasma, de acordo com a necessidade do paciente. Não existe um tratamento, um remédio específico para tratar a dengue. A melhor forma de evitar a dengue é a prevenção. Então, através de medidas ambientais, de uso de vacinas, é que você consegue prevenir a dengue. Voltando um pouquinho na fala do senhor sobre a questão da prevenção, né? Além dos próprios cuidados que o indivíduo deve ter na sua própria moradia e ao entorno, com água parada e esse tipo de situação que expõe o vetor, né, para que ele prolifere. A gente teve agora, há pouco tempo, a introdução da vacina da dengue, né? E o que é que o senhor
acha como expectativa da vacina da dengue e quais os ganhos que a gente pode ter falando da população? Olha, eu vejo ganhos bastante relevantes, né? Não a nível imediato, porque a gente não vai resolver uma epidemia com o uso de vacina agora. Mas para o ano que vem, por exemplo, se a gente conseguir vacinar a grande parte da população, com certeza esse número de casos irão diminuir. Então, assim, a expectativa na literatura e das autoridades sanitárias é que o ano que vem, com a vacinação, a gente tenha um menor número de casos comparado com esse ano. Falando ainda sobre prevenção, doutor, a gente sabe que existem essas medidas que Gabriel comentou, questão de água parada, mas também, e recentemente da vacina, mas muito se fala também sobre a questão do uso dos repelentes. Uhum. É uma boa estratégia de prevenção. O uso do repelente é importante porque você afasta o mosquito, né, o vetor. Pode ser usado em criança, dependendo da indicação, né? Nem todo repelente pode ser usado em criança. E é importante, principalmente quando você, em áreas que existe água parada, então uma região onde a população de mosquito ela é grande, então vale a pena usar os repelentes. É uma exposição que acaba que, às vezes, a gente consegue prever, não é? A situação. Então, como bem os meninos comentaram, a gente tem medidas que são possíveis de serem executadas, não é? Porém, em situações que a gente encontra, doutor Anchieta, às vezes a própria vulnerabilidade da sociedade, né? Como é que o senhor tem acompanhado, assim, dentro do nosso território, que aqui é Pernambuco, medidas do sistema público mesmo, né? Nesses combates, né? Porque a gente sabe que todo ano é uma fala que a gente traz para a população, né? Como uma medida educativa, né? Qual é a experiência que o senhor tem? Olha, eu acho que educação em saúde nunca é pouco, né? Acho que o que a gente está fazendo aqui é isso, né? Educação em saúde. Levar a população as informações para que elas consigam se proteger, que elas consigam criar estratégias, ou utilizar estratégias já conhecidas, para que ela possa evitar uma infecção pelo vírus da dengue. Então, isso é um dado importante, uma questão importante. Então, com relação a isso, quanto mais a gente puder divulgar a questão da educação em saúde, das medidas preventivas, de como evitar o manuseio de águas em recipientes próximos à sua casa, controle de lixo, essa coisa é importante. Então, a educação em saúde é fundamental. Eu acho que uma das melhores estratégias que existe para a prevenção é a educação em saúde. Além da educação, tornar também a população como um sujeito ativo na prevenção, né? De fazer parte do processo e ajudar no combate também. É justamente isso. A educação em saúde ela tem esse poder de empoderar as pessoas, né? Ela consegue empoderar as pessoas através do conhecimento. Então, essas pessoas empoderadas elas vão cobrar das autoridades políticas públicas que vá, como é que se diz, minimizar essas questões sanitárias que existem, né? Então, a gente agradece a sua participação, doutor Anchieta. Foi um tema muito importante, né, que, querendo ou não, está presente em todo o território brasileiro e além dele. Então, fica aqui nosso agradecimento pela sua participação. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer o convite de todos. Acho que é um prazer estar aqui com vocês e sempre que precisarem de mim e eu puder ajudar, eu estarei aqui com vocês. Projeto de extensão, uso racional de medicamentos, a informação é o melhor remédio. Agradece demais, porque, como eu falei, é um tema que todo ano a gente tem que trabalhar, né? E eu acredito, assim como bem você falou, Anchieta, que a educação é um meio, é um instrumento e tem uma força enorme. E até como o próprio lema do projeto traz, né? A gente deve levar a informação como uma estratégia segura no combate, não somente à automedicação, que a gente entende que é uma prática e a dengue não está longe disso, mas, acima de tudo, de como intervir vendo, né, que você já está com algum sintoma que pode ser uma dengue, né? É isso, pessoal. O assunto de hoje foi um assunto bem bacana, mas chegamos ao fim de mais um episódio do nosso FPS Podcast. Gostaria de fazer um agradecimento especial para a nossa equipe de suporte técnico do EAD. Esse material você pode acessar no Spotify e no Anchor. Tchau, até a próxima. Você acabou de ouvir o FPS Podcast.